Olá, pessoal do 8º ano. Aqui quem fala é o professor Alan, sou professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Ariquemes. E a partir de hoje nós estaremos nos encontrando semanalmente com aulas de Geografia de revisão aqui pelo YouTube, pelo canal da CEMED no YouTube. Que fique claro, você continua tendo Geografia com o seu professor na escola, mas a CEMED vai passar a oferecer aulas de reforço aqui pelo YouTube e eu estarei ministrando as aulas de reforço de Geografia. E para a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar o conteúdo do livro de vocês, Geografia Econômica. A origem, as características principais, a origem, a evolução do sistema capitalista, do capitalismo. Bom, o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema complexo, ele é um sistema sociopolítico, econômico, cultural. Alguns professores, erroneamente, reduzem o capitalismo como se ele fosse apenas um modelo econômico. E absolutamente não é. O capitalismo ele é um sistema também político, também social, também cultural e econômico. Para cada fase do capitalismo, que vocês verão comigo aqui, você vai ter um pensamento, uma doutrina econômica predominante, que dê sustentação a essa fase do capitalismo. Mas teorias econômicas é algo que vocês vão entender com mais profundidade no ensino médio. Mas vamos lá. Capitalismo, esse sistema sociopolítico, social, econômico, ele vai nascer na Europa, na segunda metade do século XV, no continente europeu. Sobretudo quando surge o trabalho assalariado. Há um consenso entre os historiadores, economistas, geógrafos, sociólogos, que quando nasce o trabalho assalariado, nasce o capitalismo. Quando um indivíduo deixa de trabalhar para si próprio, quando ele deixa de produzir e receber pelo que ele produziu, vendendo aquele produto, mas pelo contrário, quando ele passa a trabalhar para uma outra pessoa e recebe um valor em dinheiro no final do mês, resultante daquilo que ele produziu, nasce o trabalho assalariado, nasce o capitalismo. Isso foi na segunda metade do século XV, lá no continente europeu. Mas um registro importante, hein, galera? Há alguns historiadores que consideram que o capitalismo já estava surgindo mais atrás ainda, lá no século XII, XIII. Mas ele chama essa fase de pré-capitalismo, porque já se percebe na Europa uma transição, né, do feudalismo para o capitalismo. A Europa viveu durante séculos um período conhecido como feudalismo. E no século XII, século XIII, o feudalismo já vinha apresentando sinais de decadência em substituição ao capitalismo. Mas esse período ficou conhecido como pré-capitalismo. O capitalismo mesmo passa a ser considerado como um sistema vigente a partir da segunda metade do século XV. O capitalismo ele tem como principal objetivo o lucro, a busca pelo lucro. Está aqui, ó, acumular riqueza, lucrar o máximo possível. Essa é a razão de ser, é a essência do capitalismo. E para isso, ele coloca em prática um outro objetivo, que é produzir e ampliar os mercados consumidores. Aumentar a produção e ampliar os mercados consumidores é algo que vai me permitir lucrar cada vez mais. Essas são as duas grandes objetivos do capitalismo. E as principais características, a principal organização do capitalismo vai se dar aqui, ó, nesse quadrinho que eu estou falando para vocês. Primeiro, a propriedade privada ou particular, ou seja, o capitalismo é um sistema que prima pelo respeito à propriedade privada, os meios de produção, as fábricas, as indústrias, as fazendas produtoras de alimento, né, o comércio, tudo isso pertence a uma pessoa ou uma sociedade de 2, 3 pessoas, ou seja, a dono. Por isso nós chamamos de quê? De propriedade privada. Pode existir também, em muitos países capitalistas, o próprio Estado ser um agente capitalista.
o próprio Estado ter uma empresa, gerar emprego, né, pagar salário ao funcionário. Aí nós chamamos essas empresas de estatais. Aí elas não são privadas. Isso é uma característica do capitalismo. A outra é a sociedade dividida em classes, né? O capitalismo, obviamente, que essa primeira característica vai gerar a segunda, né? O capitalismo é um sistema em que a sociedade é dividida em classes sociais. Existe rico, existe o pobre, existe a classe média. Então, isso é uma característica preponderante do capitalismo. Outra característica é a concorrência. O capitalismo, ele prima pela concorrência, ou seja, os empresários, a iniciativa privada, eles estão competindo, disputando consumidor. E essa disputa, essa concorrência, ela é salutar, ela é saudável, porque quanto mais os empresários competem, disputam pelo consumidor, tende a baixar o preço para atrair mais consumidores, né? Mas muitos capitalistas, muitos empresários, percebendo que a concorrência é ruim para eles, porque diminui o lucro deles, e é bom para o consumidor porque ele paga mais barato, muitos já conseguem fazer uns acordos, conseguem fazer o que a gente chama de cartel, conseguem fazer monopólios, né, que é para reduzir a concorrência, manter o preço alto, aumentar o lucro deles, dos capitalistas, e fazer com que o consumidor pague mais caro. Mas isso nós vamos detalhar melhor para vocês no 9º ano ou no ensino médio. Fiquem tranquilos. Outra característica do capitalismo é o trabalho assalariado, né? Foi o que eu disse no início da aula. É a pessoa trabalhar e no final do mês receber uma quantia, um valor por aquele trabalho. É aquela relação patrão-empregado, né? Isso é a essência do capitalismo. E a outra característica é a lei da oferta e da procura. Ou seja, o preço dos produtos, o preço dos serviços, ele é determinado pela lei da oferta e da procura. Aquilo que o economista inglês Adam Smith chamou de a mão invisível. Se eu tenho um produto ou um serviço sendo oferecido em grandes quantidades, em abundância, né? Se está na safra de milho, por exemplo, então todo mundo está vendendo milho, há uma oferta muito grande, o preço tende a cair. Agora, se a oferta de um produto cair, diminuir, e a procura por ele for alta, o preço tende a subir. Olha o exemplo agora dos remédios, dos equipamentos médicos, máscaras, respirador artificial. A procura por esses equipamentos, ela se tornou maior do que a oferta deles. Então o preço sobe. Isso é a lei da oferta e da procura, é aquilo que o famoso economista britânico, pai do liberalismo, junto com David Ricardo, John Locke, o famoso Adam Smith, chamou de a mão invisível. Bom, o capitalismo teve etapas, teve fases ao longo da sua história do desenvolvimento. A primeira etapa do capitalismo é o capitalismo comercial. É marcado no século XV, é marcado final do século XV e todo o século XVI. Esse período é marcado pelas grandes navegações, pelos grandes descobrimentos. As grandes potências da época eram Portugal e Espanha, e em menor proporção Inglaterra e França. Período da colonização, período que essas metrópoles e potências europeias vieram para a América, extrair as riquezas do continente americano, principalmente ouro e prata. E essas riquezas, o ouro e a prata, extraída aos montes aqui do continente sul-americano, a prata principalmente no Peru, na Bolívia, na Argentina, extraída pelos espanhóis, e o ouro aqui no Brasil, extraída pelos portugueses, eles, infelizmente, ou melhor, infelizmente não, mas essa prata, esse ouro, eles não ficaram no território português e espanhol. Os ingleses, que eram uma potência emergente na época, está aqui no quadro aí para vocês, eles conseguiram, através de acordos políticos e econômicos, passar Portugal e Espanha para trás, e esse ouro e essa prata que portugueses e espanhóis extraíam na América, eles só quicavam em solo espanhol e ia para a Inglaterra.
É aquilo que ficou famoso na voz e nos livros do famoso historiador e sociólogo uruguaio Eduardo Galeano. Portugal e Espanha tinha vaca, mas quem bebia o leite era a Inglaterra. Foi ela que, durante o capitalismo comercial, foi ela que mais acumulou ouro e prata. Esse período da história do capitalismo, essa primeira fase comercial, o pensamento econômico vigente era o mercantilismo. Um país tinha que vender o máximo possível e comprar, importar o mínimo possível, para manter cada vez mais saldos positivos na balança comercial. E um outro princípio do mercantilismo era o metalismo. Quanto mais ouro e prata um país acumula, mais rico e poderoso ele é. E quem mais acumulou ouro e prata no período do capitalismo comercial não foram os espanhóis e portugueses que vinham aqui tirá-lo. Foram os ingleses que conseguiram passar os espanhóis e os portugueses para trás. Não é à toa que o primeiro país do mundo a promover a Revolução Industrial vai ser quem? Vai ser a Inglaterra, que é o nosso próximo slide aqui. Aí, todo aquele lucro, todo aquele acúmulo de riqueza do período comercial, período em que o Karl Marx chamou de acumulação primitiva do capital, quem mais acumulou foram os ingleses. Não é à toa que os ingleses vai ser o primeiro país do mundo, a Inglaterra vai ser o primeiro país do mundo a promover a Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, né, baseada na física, baseada na máquina a vapor, usando carvão mineral, e cujas principais indústrias era a indústria têxtil, né, e um pouquinho só da indústria siderúrgica, mas o carro-chefe era a indústria têxtil, movida pelas máquinas a vapor. Por isso que a gente fala que a primeira revolução industrial, que caracteriza essa segunda etapa do capitalismo, chamado capitalismo industrial, ela é baseada na física, por causa da energia do vapor e tudo. Uma coisa importante, pessoal, aqui na etapa do capitalismo industrial, não vai deixar de existir o comércio, tá? Ele vai continuar existindo cada vez mais, mas a atividade industrial ela vai ganhar protagonismo, ela vai assumir o carro-chefe do sistema capitalista. O industrial entra em cena, passa a ser protagonista, enquanto que o comércio e, consequentemente, o comerciante, ele passa a ter um papel secundário, de coadjuvante. Por isso que nós chamamos a etapa agora de capitalismo industrial, porque grande parte do lucro, que é a essência do capitalismo, não vai estar mais no comércio, não vai estar mais com o comerciante, vai estar agora na indústria, com o industrial, tá bom? As grandes potências dessa época do capitalismo industrial é o Reino Unido e a França, que deram uma rasteira nos portugueses espanhóis, que eu já falei, e as potências emergentes eram os Estados Unidos e a Alemanha. Outra coisa interessante de falar para vocês é que, enquanto o capitalismo comercial ficou marcado pelo colonialismo, ou seja, as potências marítimas da época da Portugal e Espanha vieram para a América colonizá-la e explorar suas riquezas, o capitalismo industrial vai ficar marcado por uma nova corrida colonial, só que agora na África e na Ásia, o que ficou conhecido como neocolonialismo. Neo é novo, nova corrida colonial, ou também conhecido como imperialismo. E todo lucro, toda riqueza acumulada nessa etapa do capitalismo industrial, o capitalismo cada vez acumula mais e mais lucro. Todo o lucro acumulado no período comercial levou ao capitalismo industrial. E todo o lucro agora gerado no capitalismo industrial vai levar à próxima etapa, que é o capitalismo financeiro, né, que vai ocorrer no final do século XIX, início do século XX, aonde nós já vamos estar vivendo a segunda revolução industrial, que foi nos Estados Unidos e não na Inglaterra. Os Estados Unidos e a Alemanha conseguiram superar e passar os ingleses e os franceses.
e se tornar a maior potência do mundo nessa etapa do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, no final do século XIX e início do século XX. A potência emergente da época era o Japão. E por que é chamado de capitalismo financeiro? De novo, pelo mesmo motivo. As atividades financeiras, os bancos de investimento, as bolsas de valores entram em cena. Ou seja, o grande capitalista agora é o banqueiro. É o banqueiro. Não é que a indústria deixa de existir, muito pelo contrário, a indústria está de vento em popa. Estamos vivendo agora o auge da segunda revolução industrial. Henry Ford se tornando um dos caras mais famosos do mundo. Mas os próprios industriais criaram os bancos. Esses bancos, além de servir de suporte financeiro para as suas indústrias, esses bancos também lucravam com as atividades financeiras, né? Botando lucro, botando juros em cima do dinheiro que você poupava ali no banco. Então, a atividade financeira ganha protagonismo, passa a estar na vanguarda das inovações, transformações que permitem o acúmulo de riqueza e o lucro, que é a essência do capitalismo. E eles vão lucrar muito, vão lucrar cada vez mais, o que vai levar a mais uma etapa do capitalismo, a quarta e última, que é o capitalismo informacional. Quem são as potências dessa época? Estados Unidos, Japão, Alemanha, seguido por Inglaterra, França. E a China surgindo como um país emergente. Isso aqui é depois da Segunda Guerra Mundial, é no pós-guerra, né? Na segunda metade do século XX, 1946, 1950 para frente. Você percebe que a periferia do sistema capitalista, nessa época, a época atual, capitalismo informacional, a periferia continua sendo os mesmos países periféricos das etapas anteriores. América Latina, África, Ásia, só que agora com uma exceção. Na Ásia, existem alguns países que se desenvolveram, né, como a China, como o Japão, como a Coreia do Sul. E na América, você tem o Brasil, que se desenvolveu. Alguns poucos países não são potências, mas também não são periféricos. Eles são chamados de países em desenvolvimento. E aí entra, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, são apelidados de BRICS, que é a abreviatura desses países, a primeira letra do nome desses países. Então, assim, essa etapa do capitalismo é chamada de informacional porque o lucro, o grande capitalista, aquele que vai assumir o protagonismo do capitalismo, vão ser aqueles que detêm o conhecimento científico e que estão na ponta da revolução tecnológica. São países que dominam a microeletrônica, a nanotecnologia, a informática, as telecomunicações, a química fina, a indústria aeroespacial. Então, os países que detêm o conhecimento científico, que estão na ponta da revolução tecnológica e que investem muito em internet, em telecomunicações, esses países vão estar agora exercendo um protagonismo no capitalismo. E são eles que mais lucram. Como você vê, quais são as maiores empresas do mundo hoje em valores? É o Google, Microsoft, Apple, a Tesla, com os carros agora inteligentes, né? Enfim, a etapa do capitalismo informacional não quer dizer que as outras atividades, a indústria, o comércio, deixou de existir. Não, continua. Mas essa atividade ganha protagonismo, né? A internet, a comunicação, quem detém a informação, olha, o mundo hoje está interligado por um sistema de bolsas de valores que, se você tiver a informação de antemão que uma empresa vai quebrar, você vai lá e tira as ações daquela empresa para você não perder dinheiro. Ou, se você souber de antemão que
as ações de uma empresa na Bolsa de Valor vai sofrer uma alta, você vai lá e investe seu dinheiro naquela empresa para você ter lucro. Resumindo, por que você conseguiu lucrar? Porque você tinha uma informação que os outros não tinham. Então, essa foi a primeira aula explicando as 4 fases do capitalismo. Na próxima, a gente continua com o conteúdo do livro de vocês. Um forte abraço, galera, e até a próxima aula.